Livro 4. Quando está de acordo com a natureza, a nossa alma reinante adota, em relação aos acontecimentos, uma atitude tal que sempre, e com facilidade, pode adaptar-se às opções que lhe são apresentadas. Não tem predileção por nada predeterminado, mas se lança instintivamente frente ao que lhe é apresentado, com prevenção, e converte em seu favor inclusive o que lhe era obstáculo. Converte o que é desfavorável em material para si, tal qual o fogo, que se apodera do que nele cai. Quando a chama é pequena, pouco é preciso para apagá-la, mas um fogaréu se apropria e absorve a matéria totalmente e, a partir dela, acende. Nenhuma ação deve empreender-se sem motivo, nem de modo divergente à norma consagrada pela arte. As pessoas buscam retiros no campo, na costa e no monte. Você também quer tais retiros. Mas tudo isso é para pessoas medianas, pois quem filosofa pode, quando quiser, buscar retiro em si mesmo. Em nenhuma parte o homem se retira com maior tranquilidade e mais calma que em sua própria alma. Sobretudo, aquele que possui em seu interior tais bens, ao se inclinar a eles, de imediato consegue uma tranquilidade total. E denomino tranquilidade única e exclusivamente a boa ordem. Conceda-se, pois, sem pausa, esse retiro e se recupere. Sejam breves e elementares os princípios que, tão logo sejam localizados, serão suficientes para enclausurá-lo em toda a sua alma e para enviá-lo de novo, sem aborrecimento, àquelas coisas da vida frente às que se retira. Com que se aborrecerá? Com a maldade dos homens? Lembre-se de que os seres racionais nasceram uns para os outros, que a tolerância é parte da justiça e que seus erros são involuntários. Lembre-se também de quantos inimigos, suspeitos ou odiosos, feridos por lança, estão detidos, reduzidos a cinzas. Modere-se de uma vez. Mas está aborrecido pela parte que lhe cabe? Lembre-se do dilema. Se não há uma providência, então só há os átomos. E graças a quantas provas foi demonstrado que o mundo é como uma cidade. Preocupa-se com as coisas corporais? Reconheça que o pensamento não se mistura com o hábito vital que se move suave ou violentamente, uma vez que se recuperou e compreendeu seu peculiar poder. Enfim, tem presente o que ouviu e aceitou em relação à dor e ao prazer. Acaso se arrastará à vanglória? Dirija seu olhar à profundidade com que se esquece tudo e ao abismo do tempo infinito por ambos os lados. A veracidade do eco, a versatilidade e irreflexão dos que dão a impressão de elogiá-lo, a amargura do lugar em que se circunscreve a glória. Porque a terra inteira é um ponto no espaço. E quanto ocupa o cantinho que habitamos nela? E ali, quantos e que classe de homens o elogiarão? Considere que lhe resta o refúgio que se encontra nesse pequeno campo de si mesmo. E, acima de tudo, não se atormente nem se esforce demasiadamente. Antes, seja um homem livre e olhe as coisas como varão, como homem, como cidadão, como ser mortal. E entre as máximas que terá à mão e às quais se inclinará, estejam presentes essas duas. Uma, que as coisas não alcançam a alma, mas se encontram fora dela, desprovidas de temor, e as perturbações surgem da única opinião interior. E a segunda, que todas essas coisas que está vendo, logo se transformarão e já não existirão. Pense também em quantas transformações já testemunhou. O mundo é uma constante transformação, e a vida, opinião. Se a inteligência é comum a todos os homens, também a razão, em virtude da qual somos racionais, nos é comum. Admitido isso, a razão que determina o que deve ser feito ou evitado também é comum. Concedido isso, também a lei é a mesma para todos. Sendo assim, somos concidadãos. Se isso é assim, o mundo é como uma cidade.
pois de que outra comum cidadania poder-se-á afirmar que participa toda a espécie humana? Disso, dessa cidade em comum, procedem tanto a inteligência como a razão e a lei. Ou de que mais? Porque assim como a parte da terra que existe em mim é oriunda de certa terra, a parte úmida de outro elemento, a parte que infunde vida de certa fonte, e a parte cálida e ígnea de uma fonte particular, pois nada vem do nada, assim como nada retorna ao nada. Do mesmo modo, a inteligência se origina de algum lugar. A morte, assim como o nascimento, é um mistério da natureza, combinação de certos elementos e dissolução neles mesmos. Em suma, isto não é algo do qual o homem deva se envergonhar, pois não é contrário à continuação de um ser inteligente, nem tampouco à lógica de sua constituição. É natural que essas coisas sejam produzidas necessariamente assim a partir de tais homens. E o que assim o aceita, pretende que o figo deixe de ser suculento. Enfim, lembre-se de que dentro de brevíssimo tempo, você e a figueira estarão mortos, e pouco depois, nem sequer seu nome perdurará. Destrua a opinião, e destruído estará o pensamento, fui prejudicado. Elimine a queixa, fui prejudicado, e eliminado estará o dano. O que não deteriora o homem, tampouco deteriora a sua vida, e não lhe prejudica, nem externamente, nem internamente. A natureza do útil está obrigada a produzir utilidade. Tudo o que acontece, por justiça acontece. Você constatará isso se prestar a devida atenção. Não digo somente que acontece de forma ordenada, mas também segundo o justo, e inclusive como se alguém atribuísse a parte correspondente segundo o seu mérito. Siga, pois, observando o princípio, e o que fizer, faça-o com o desejo de ser um homem de bem, de acordo com o conceito próprio do homem de bem. Conserve esta norma em toda a ação. Não considere as coisas tal como as julga o homem insolente ou como quer que as julgue, mas, antes, examine-as tal como são em realidade. É preciso ter sempre preparadas estas duas disposições. Uma, a de executar exclusivamente aquilo que a razão de sua faculdade real e legislativa sugira a você para favorecer os homens. Outra, a de mudar de atitude, caso apareça alguém que o corrija e que o faça desistir de alguma das suas opiniões. Entretanto, é preciso que essa nova orientação tenha sempre sua origem em certa convicção de justiça ou de interesse à comunidade, e as motivações devem ter exclusivamente tais características, não o que pareça agradável ou popular. Você é dotado de razão? Sim, eu sou. Por que então não a utiliza? Pois se a razão trabalhasse por si mesma, qual parte lhe caberia neste caminho? Você tem existido como uma parte do todo. No entanto, dia virá em que você desaparecerá naquilo que o produziu, ou seja, será reabsorvido neste próprio gerador em mais uma de suas transmutações. Há muitas hastes de incenso sobre o mesmo altar. Uma se queimou primeiro, outra mais tarde. Não faz diferença. Se retornar aos seus princípios e ao culto da razão, em 10 dias se parecerá como um deus diante daqueles mesmos que hoje o tratam como uma fera ou um símio. Não conduza sua vida como se ainda fosse viver 10.000 anos. A morte já vem em sua ronda. Enquanto está vivo, enquanto está em seu poder, seja um bom homem. Quanto transtorno e aborrecimento evita na vida aquele que não se preocupa com o que seu vizinho diz, ou faz, ou pensa, mas tão somente com o que ele mesmo faz, para que seus atos sejam justos e puros. Ou, conforme dizia Agatão, não desvie seu olhar para as depravações morais daqueles que o cercam, mas foca todo o seu ser em seguir adiante pela via reta. O homem que se deslumbra pela glória póstuma não imagina que cada um dos que se lembraram dele morrerá também em breve. Depois, à sua vez, morrerá o que lhe sucedeu,
até que se extinga toda a sua lembrança em um avanço progressivo por meio de objetos que se acendem e se apagam. Mas supõe que são imortais os que de você se lembrarão, e imortal também a sua lembrança. Em que isso afeta? E não quero dizer que nada em absoluto afete o morto, mas ao vivo, que lhe importa o elogio? A não ser em algum caso, por determinado propósito. Portanto, abandone agora essa glória que depende de algo externo. Além do mais, tudo que é belo, seja o que for, belo é por si mesmo, e em si mesmo completo, sem considerar o elogio como parte de si mesmo. Em consequência, o referido objeto nem se torna pior nem melhor. Afirmo isso, inclusive, tratando-se das coisas que comumente são determinadas belas, como, por exemplo, os objetos materiais e os objetos fabricados. O que, em verdade, é realmente belo e de que você tenha necessidade. Nada mais que a lei, a verdade, a benevolência ou o pudor. Qual dessas coisas é bela pelo fato de ser elogiada ou se destrói por ser criticada? A esmeralda se deteriora porque não a elogiam? E o que dizer do ouro, do marfim, da púrpura, da lira, do punhal, da flor, do arbusto? Se as almas sobrevivem desde a eternidade, consegue o ar dar-lhes vida? E como a terra é capaz de conter os corpos dos que vêm sendo enterrados há tanto tempo? Assim como, depois de certa permanência, a transformação e a dissolução desses corpos cedem lugar a outros cadáveres, também as almas transportadas aos ares, depois de um período de residência ali, se transformam, se dispersam e se inflamam, fundindo-se na razão geradora do conjunto, e, dessa forma, dão espaço às almas que vivem em outro lugar. Isso poderia ser respondido na hipótese da sobrevivência das almas, e convém considerar não somente a multidão de corpos que assim são enterrados, mas também a dos animais que diariamente comemos e inclusive os restos de seres vivos. Pois, quão grande número é consumido e, de certa forma, é sepultado nos corpos dos que com eles se alimentam. E, entretanto, tem lugar, porque se convertem em sangue, se transformam em ar e fogo. Como investigar a verdade sobre esse ponto? Mediante a diferenciação entre a causa material e a formal. Não se deixe arrastar pelo turbilhão da vida. Pelo contrário, a todo momento, preserve o respeito à justiça e a cada impressão dos sentidos mantenha aguçada a sua capacidade de compreensão. Harmonize comigo tudo o que para você é harmonioso, ó mundo. Nenhum tempo oportuno para você mesmo é prematuro nem tardio para mim. É fruto para mim tudo o que produzem suas estações, ó natureza. De você tudo procede, em você tudo reside, para você tudo retorna. Aquele diz, querida cidade de Cécropes, e você não dirá, ah, querida cidade de Zeus. Diz alguém, realiza poucas atividades se quer manter o bom humor. Não seria melhor fazer o necessário e tudo quanto prescreve, e da maneira que o prescreve, a razão do ser sociável por natureza? Porque este procedimento não somente procura boa disposição de ânimo para agir bem, mas também é otimismo que provém de estar pouco ocupado. Pois a maior parte das coisas que dizemos e fazemos, ao não serem necessárias, se fossem suprimidas, reportariam bastante mais ócio e mais tranquilidade. Em consequência, é preciso questionar-se pessoalmente em cada coisa. Não estará isso entre o que não é necessário? E não somente é preciso eliminar as atividades desnecessárias, mas inclusive as fantasias. Assim, deixarão de acompanhá-las atividades supérfluas. Comprove como é a vida do homem de bem que se contenta com a parte do conjunto que lhe cabe e que tem o suficiente com sua própria atividade justa e com sua benévola disposição. Percebeu aquilo? Preste atenção também nisso. Não se espante. Pareça simples. Alguém errou? Erra consigo mesmo. Aconteceu algo com você? Está bem.
Tudo o que sucede a você estava determinado pelo conjunto desde o princípio e estava tramado. Em resumo, breve é a vida. Devemos aproveitar o presente com bom juízo e justiça. Fique sóbrio com serenidade. Ou num mundo ordenado, ou uma mistura confusa muito revoltosa, mas sem ordem. É possível que exista em você certa ordem e, ao contrário, no todo, desordem, precisamente quando tudo está tão transformado, distinto e solidário? Caráter sombrio, caráter afeminado, caráter teimoso, feroz, bruto, infantil, indolente, falso, dissimulado, grosseiro, tirânico. Se estranho ao mundo é quem não conhece o que há nele, não menos estranho é também quem não conhece o que nele acontece. Desertor é o que foge da razão social. Cego é o que tem fechados os olhos da inteligência. Mendigo, o que tem a necessidade de outro e não tem perto de si tudo o que é necessário para viver. Alheio ao mundo, o que renuncia e se afasta da razão da natureza comum pelo fato de que está contrariado com o que lhe acontece, pois a natureza que produz os acontecimentos é a mesma que o produziu. Amputa-se do estado aquele que secciona sua própria alma daquelas dos seres racionais, as quais são uma. Um, sem túnica, vive como filósofo, o outro sem livro, aquele outro seminu. Diz: não tenho pão, mas preservo a razão. E eu tenho os recursos que proporcionam os estudos, e não persevero. Ame, admita o pequeno ofício que aprendeu, e passe o resto de sua vida como uma pessoa que confiou, com toda a sua alma, todas as suas coisas aos deuses, sem se tornar um tirano, nem um escravo de nenhum homem. Pense, por exemplo, nos tempos de Vespasiano. Verá sempre as mesmas coisas: pessoas que se casam, criam seus filhos, adoecem, morrem, promovem a guerra, celebram festas, fazem comércio, cultivam a terra, adulam, são orgulhosos, receiam, conspiram, desejam que alguns morram, murmuram contra a situação presente, amam, aprisionam, ambicionam os consulados e os poderes reais. Pois bem, a vida daqueles já não existe em parte alguma. Lembre-se agora dos tempos de Trajano. Encontraremos idêntica situação. Também aquele modo de viver desapareceu. Da mesma forma, contemple e dirija o olhar ao resto dos documentos dos tempos e de todas as nações. A quantos, depois de tantos esforços, caíram pouco depois e se desintegraram em seus elementos. Especialmente, deve refletir sobre aquelas pessoas que você mesmo viu esforçarem-se em vão e que se esqueceram de fazer o que estava de acordo com sua constituição. Perseverar sem descanso nisso e contentar-se com isso. De tal modo, é necessário considerar que a atenção adequada a cada ação tem seu próprio valor e proporção. Pois assim, não desanimará, a não ser que ocupe mais tempo do que o apropriado em tarefas fúteis. As palavras, antes familiares, são agora antiquadas. O mesmo ocorre com os nomes de pessoas, que, muito celebrados em outros tempos, são agora, de certa forma, locuções ultrapassadas. Camilo, Cesônio, Voleso, Leonato. E pouco depois, também Cipião e Catão. Também Augusto, e mais tarde Adriano e Antonino. E digo isso acerca daqueles que resplandeceram de forma maravilhosa em nossa história, pois que todo o resto será esquecido pelos homens logo após o seu último suspiro, e ninguém mais sequer falará deles. E, para concluir esta reflexão, o que seria até mesmo uma memória eterna? Mera vaidade. Nada. No que é preciso que coloquemos o nosso empenho? Só nisto: pensamentos e intenções retas e justas. Ações que visem o bem comum, palavras sinceras e uma disposição em aceitar de bom grado tudo o que ocorre como algo necessário, natural, que flui do mesmo princípio e da mesma fonte que nos originaram.
Entregue-se sem reservas a Cloto, permitindo que ela teça a trama de sua vida como considerar melhor. Tudo é efêmero, a lembrança e o objeto lembrado. Contemple continuamente que tudo nasce por transformação, e habitue-se a pensar que nada ama tanto a natureza do conjunto como transformar as coisas existentes e criar novos seres semelhantes. Todo ser, de certa forma, é semente do que dele surgirá. Mas você só entende por sementes aquelas que se lançam à terra ou no útero das mães. É uma forma limitada de pensar sobre isso. Estará morto em seguida, e ainda não é nem simples, nem imperturbável, nem anda sem receio de que possam lhe causar dano o que é exterior. Nem tampouco é benévolo para com todos, nem mede a sensatez na prática exclusiva da justiça. Examine com atenção seus guias interiores e indague o que evitam os sábios e o que perseguem. O que lhe causa o mal não subsiste na alma alheia, nem em qualquer modificação ou mutação do seu corpo material. Onde estará, então? O que lhe causa o mal subsiste em você mesmo, na parte onde reside o poder de formar opinião acerca dos infortúnios da sua vida. Faça com que tal poder abdique de tais opiniões e tudo irá bem. E ainda no caso de que seu mais próximo vizinho, o corpo, seja cortado, queimado ou apodreça, mantenha tranquila a parte que sobre isso opina. Ou seja, não julgue nem mal nem bom, o que igualmente pode acontecer a um homem mau e a um bom. Porque o que acontece tanto ao que vive conforme a natureza, como ao que vive contra ela, isso nem é conforme a natureza, nem contrário a ela. Conceba sem cessar o mundo como um ser vivo único, que contém uma só substância e uma alma única, e como tudo se refere a uma só faculdade de sentir, a sua, e como tudo o faz com um só impulso, e como tudo é responsável solidariamente de tudo o que acontece, e qual é a trama e o contexto. Como dizia Epiteto, você é uma pequena alma que carrega consigo um cadáver. Nenhum mal acontece ao que está em vias de transformação, como tampouco nenhum bem ao que nasce por consequência de uma transformação. O tempo é como um rio formado de eventos, uma torrente que carrega tudo adiante, pois assim que algo é percebido, logo é carregado pelas águas do tempo, e outra coisa logo toma o seu posto, e logo esta também terá escorrido entre nossos dedos. Tudo o que acontece é tão habitual e bem conhecido como a rosa na primavera e os frutos no verão. Algo parecido ocorre com a enfermidade, a morte, a difamação, a conspiração e tudo quanto alegra ou aflige os ignorantes. As consequências estão sempre vinculadas com os antecedentes, pois não se trata de uma simples enumeração separada por necessidade, mas de uma combinação racional. E assim como as coisas que existem têm uma coordenação harmônica, assim também os acontecimentos que se produzem manifestam não uma simples sucessão, mas certa admirável afinidade. Lembre-se sempre dos ensinamentos de Heráclito. A morte da terra é tornar-se água. A morte da água é tornar-se ar. A morte do ar é tornar-se fogo, e vice-versa. E pense também no homem que se esquece do destino do caminho. E lembre como os homens estão sempre se digladiando com aquilo com o que estão mais constantemente em comunhão, a razão que governa o universo, e as coisas que eles encontram diariamente e que lhes parecem tão estranhas. E considere que não deveríamos agir nem falar como se estivéssemos adormecidos, pois que mesmo nos sonhos nós parecemos agir e falar, e tampouco deveríamos falar e agir como crianças que imitam os seus pais e apenas repetem o que aprenderam. Como se um Deus tivesse lhe dito, amanhã morrerá, ou, em todo caso, depois de amanhã. Não deveria se importar com a data exata,
que fosse num ou noutro dia, a menos que pertencesse ao grupo dos maiores covardes, pois quão pequena seria a diferença? Assim, considere também que não há grande diferença entre morrer amanhã ou daqui a muitos anos. Considere sem cessar quantos médicos morreram depois de terem fechado os olhos repetidas vezes dos seus doentes. Quantos astrólogos, depois de terem previsto, como fato importante, a morte de outros, quantos filósofos, depois de terem sustentado inúmeras discussões sobre a morte ou sobre a imortalidade, quantos chefes, depois de terem matado muitos, quantos tiranos, depois de terem abusado, como se fossem imortais, com tremenda arrogância de seu poder sobre vidas alheias, e quantas cidades inteiras, por assim dizer, morreram. Hélice, Pompeia, Herculano e outras incontáveis. Acrescente também, um após o outro, todos os que conhecera. Este, depois de haver tributado as honras fúnebres àquele, foi sepultado em seguida por outro, e assim sucessivamente. E tudo em pouco tempo. Assim, examine sempre as coisas humanas como efêmeras e carentes de valor. Ontem, germe. Amanhã, múmia ou cinza. Portanto, percorra esse pequeno lapso de tempo obediente à natureza e termine sua vida alegremente, como a azeitona, que, madura, caísse elogiando a terra que lhe deu a vida e dando graças à árvore que a produziu. Seja igual ao rochedo contra o qual, sem interrupção, se quebram as ondas. Ele se mantém firme, e em torno dele adormece a espuma da onda. Sou infeliz porque isso me aconteceu. Mas não, ao contrário. Sou feliz porque, devido ao que me ocorreu, persisto até o fim, sem aflição, nem perturbado com o presente, nem assustado com o futuro. Porque algo semelhante poderia acontecer a todo mundo, mas nem todo mundo poderia seguir até o fim sem aflição depois disso. E por que, então, será isso um infortúnio mais que boa fortuna? Acaso denominas, afinal, desgraça de um homem, ao que não é desgraça da natureza do homem? E acredita ser aberração da natureza humana, o que não vai contra o desígnio de sua própria natureza? Por que, então? Aprendeu tal desígnio? Acaso qualquer acidente o impedirá de ser justo, magnânimo, sábio, circunspecto, verídico, modesto, livre, de possuir aquelas virtudes, cujo conjunto constitui o caráter essencial da natureza humana? Finalizando, diante de qualquer fato que lhe cause desgosto, lembre-se de recorrer a esta reflexão. Isto não é uma infelicidade, mas suportá-lo corajosamente é uma felicidade. Remédio simples, mas eficaz para menosprezar a morte é lembrar-se dos que se apegaram com tenacidade à vida. O que mais tem em relação aos que morreram prematuramente? Em qualquer caso, jazem em alguma parte Siciliano, Fábio, Juliano, Lépido e outros como eles, que a tantos levaram à tumba, para serem também eles levados depois. Em resumo, pequeno é o intervalo de tempo entre o nascimento e a morte, e esse, através de quantas dificuldades, em companhia de que tipo de homens e em que corpo passará. Depois, não se preocupe, olhe atrás de si o abismo da eternidade e adiante outro infinito. À vista disso, em que se distinguem a criança que viveu 3 dias e o que viveu 3 vezes a idade de Nestor, o gereniano? Siga sempre pelo caminho mais curto, e o mais curto é o que está de acordo com a natureza. Em consequência, fale e haja em tudo da maneira mais correta, pois tal propósito libera das aflições, da disciplina militar, de toda a preocupação administrativa e afetação.